Hoje vamos fazer uma análise comparativa entre duas entidades da UFBC. Nós somos o grupo Gin e Tônica e hoje vamos apresentar para vocês a comparação entre duas entidades da UFBC com propostas bem diferentes e, portanto, culturas organizacionais bem diferentes também. E para mostrar essa diferença na cultura, a gente resolveu avaliar qual que é a percepção das pessoas em relação aos valores da entidade. Porque, de acordo com a metáfora do modelo da cebola, a forma mais profunda da gente conseguir diagnosticar a cultura de uma organização é através da avaliação de seus valores. E para isso, a gente pediu para as pessoas da entidade falarem 3 palavras que elas acreditam que definam os valores da entidade. Bom, na Finance surgiram palavras relacionadas ao campo do desenvolvimento profissional, como liderança, conhecimento, desenvolvimento e a mais falada delas, aprendizado. Enquanto na Axis, as palavras foram mais relacionadas ao senso de coletividade, como amizade, integração, felicidade e a mais falada delas, união, o que sugere uma cultura mais colaborativa e também inclusiva. Algumas outras diferenças na forma como essas entidades estão organizadas são mostradas por alguns outros dados de perfil, como, por exemplo, na Axis, a grande maioria das pessoas ainda não trabalha, enquanto na Finance elas já trabalham. Esses fatores eles também contribuem indicando as diferenças na cultura de cada organização. Com base na observação da cultura de cada entidade, com a pergunta feita anteriormente, é possível comparar de maneira mais eficiente como cada aspecto presente nelas é construído, já que a forma como as pessoas se sentem e o ambiente criado nelas é diretamente relacionado pela forma como a cultura de cada entidade é formada. Nós decidimos, então, selecionar algumas perguntas que demonstram de forma mais clara essas diferenças quantitativamente. A primeira pergunta é se a entidade promove equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Visto que uma das principais diferenças é a quantidade de alunos que trabalham em cada uma das entidades, o que pode ser explicado pelas diferenças culturais e valores apontados, a tendência seria que os membros da Axis considerassem um equilíbrio maior por terem mais tempo disponível. Porém, outra possibilidade é dos membros da Axis projetarem que o tempo dispendido na entidade não promovesse o equilíbrio se estivessem trabalhando, enquanto na Finance os membros já sabem dessa realidade, como foi demonstrado pela pesquisa. A segunda pergunta é se existe uma cultura de competição interna entre os membros. Essa pergunta foi a que melhor demonstrou como a diferença cultural influencia na forma como as pessoas interagem e atuam na entidade. Como a Axis tende a ser um ambiente de maior união e formação de amizades, era esperado que a sensação de concorrência interna fosse menor. E adivinha só, foi exatamente o que a pesquisa demonstrou. Como sabemos, no ambiente universitário existe uma competitividade mais acirrada. Não só dentro das entidades, onde pode ser maior ou menor, como vimos na Finance e na Axis, mas é fora delas, que é onde ocorre uma competitividade muito maior. Principalmente quando estamos falando das mesmas entidades, porém de faculdades diferentes. Então temos Atlética versus Atlética, Liga Financeira versus Liga Financeira. Então, para poder se manter no ambiente, é necessário inovar a cada dia, mudar a cada dia. E é isso que podemos ver em nossa pesquisa, que está ocorrendo uma inovação muito grande a cada dia dentro das duas. Então, é necessário isso, incluindo a adoção de novas tecnologias, criação de eventos para engajar o público, formação de parcerias estratégicas. Por exemplo, a Axis recentemente fechou uma parceria com a Red Bull e a Finance faz um evento estratégico que é o Finance Day. Assim, eles podem se inovar a cada dia e sempre ficar em destaque, no topo. Na nossa pesquisa, também está claro que ambos se sentem altamente integrados à entidade. Isso é por conta de, para a entidade poder funcionar, é necessário que todos os membros estejam altamente integrados nela. Os membros precisam se sentir parte da entidade, senão eles não farão o trabalho com toda a dedicação e toda a vontade. E algo que pode explicar a Axis ter o sentimento de integração maior que a Finance é que na Axis, como vimos nos slides anteriores, não tem uma competição interna muito alta. Já a Finance tem uma competição interna bem mais alta do que a Axis. Então, por conta da Axis não ter essa competição tão alta, as pessoas se sentem mais integradas, se sentem mais fazendo parte de um grupo só. Concluindo, cada entidade possui sua peculiaridade. Não existe uma maneira correta de se gerir uma entidade. Tudo depende de qual é o seu objetivo, como você quer alcançá-lo e como isso vai refletir nos membros de sua equipe. Por exemplo,
na Finance, nós podemos ver que existe uma competitividade muito maior que não é tão equilibrada com a vida pessoal, mas por quê? Por conta do mercado financeiro ser assim. A Finance está preparando as pessoas para o mercado financeiro, onde é um lugar extremamente competitivo, onde é um lugar que você tem que se doar, é um lugar que você tem que aprender muito. Então isso demanda um maior tempo. Já na Axis, por exemplo, nós conseguimos analisar que existe uma competitividade bem menor, existe uma integração bem maior, mas isso por conta de os membros da Atlética só precisarem competir com pessoas de fora da Atlética. Então isso acaba fazendo com que todos dentro acabam socializando mais, se integrando mais. Isso é o que é necessário para a Atlética se manter. As coisas da Finance são necessárias para a Finance se manter. Já as da Axis são as necessárias para a Axis se manter. Não existe resposta ou caminho certo. Cada entidade tem a sua característica de acordo com o mercado que ela está inserido, de acordo com o seu objetivo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.